Luz, Câmera. podcast. Olá, pessoal. Olá, estamos aqui de novo. De novo aqui para falar hoje sobre um tema mais focado aqui no nosso curso, que a gente tanto cita e nunca quer falar de verdade sobre. Sim, mas é bom até pra quem tá escutando conhecer a nossa formação, né? Saber de onde que a gente veio, qual que é a nossa base acadêmica mesmo. Sim, e aí a gente vai trazer aqui um assunto que já me perguntaram várias vezes, eu sempre demoro um tempo para explicar, que é como é um TCC num curso de cinema. A gente vai falar bem baseado na nossa experiência e também o que a gente sabe, assim, por cima de outros cursos, né? Mas, assim, com propriedade, a gente pode falar do nosso curso, que é o de Imagem e Som, na Federal de São Carlos, a UFSCar. Exatamente, e também nesse papo a gente também vai falar aqui como surgiu esse podcast, de onde que veio a ideia. Exatamente, está tudo interligado. Vamos dar uma contextualizada assim, só passar rapidinho como são os primeiros anos, para o pessoal ter uma ideia, né? Que a gente passou antes de chegar no TCC, que é um curso bem diferenciado assim dos outros, eu diria, desses que o pessoal está mais acostumado, engenharia, medicina, psicologia. Eu acho que estaria mais na mesma aba ali daqueles cursos que tem aquela divisão clássica, né, entre teoria e prática. Porque o nosso também tem a lenda, né, que existe essa divisão entre teoria e prática. Na verdade, acaba pesando sempre mais para um lado, né? Nunca é dividido certinho. Sim, com certeza. Mas uma coisa que eu acho assim que dá para notar logo de cara é que os 3 primeiros semestres, eles são bem mais teóricos. Sim, acho que o nosso curso, claramente a característica dele é bem mais teórica do que prática, né? Até pela formação dos próprios professores do corpo docente que a gente tem hoje, é bem mais pesado para a parte teórica, para a parte de história e tudo mais. O primeiro ano inteiro e a primeira metade do segundo ano são totalmente matérias de teoria, assim, você tem uma ou outra prática ali nesse começo de curso. Primeiro tem uma contextualização, assim, básica, né, história bem básica do cinema, que são coisas que a gente também não aprende muito antes de entrar, né? Acho que é um conhecimento bem específico, assim, também ninguém tem obrigação de saber essas coisas, tipo, antes de entrar na faculdade, né? Também tem umas pessoas que ficam habituadas com isso, tipo, putz, eu tenho que saber alguma coisa antes, mas na moral que eu, de história do cinema, assim, eu entrei zeradaço, não sabia nada. De tudo eu entrei, assim, eu achava que eu sabia tirar umas fotinhas no Instagram, mas não sabia. Mas a prática, sim, a gente começa a ver um pouco mais ali no nosso quarto semestre, né, que é o segundo período do segundo ano, quando tem as intros, né, que é um semestre que se baseia praticamente nisso. Todas as matérias são introdução a alguma área do cinema, seja introdução ao som, introdução à produção, introdução à cinematografia, que é só um jeito mais chique de chamar fotografia de cinema. Sim, a gente esqueceu de falar também que existe essa divisão no curso, né? Chega um momento em que a gente pega e escolhe 2 ênfases entre essas áreas, assim, porque normalmente no exterior tem vários cursos que são focados em uma área específica, né? Sim. O nosso curso é baseado na FEMES, alguma coisa assim, né? Onde que fica essa faculdade mesmo? Eu acho que é algum lugar da Europa. Eu também acho. Enfim, mas a nossa grade foi baseada nessa universidade aí, que tem um curso bem generalista, então a gente não é muito focado, especialista em nenhuma coisa específica, a gente tem uma formação mais ampla, e aí no final, porque também é impossível estudar tudo, a gente se especializa em 2 áreas que a gente escolhe, basicamente. Sim, que é no 5º semestre, né, logo depois desse que são todas intros. E falar aqui as áreas rapidinho, né? A gente pode entrar depois mais nessa questão quando a gente fizer um episódio focado no curso em si. Esse aqui a gente tá tentando focar mais na questão de como é o TCC. Exatamente. Que já demanda bastante assunto. Mas só pra passar rapidinho, você vai me ajudando que eu não tenho colinha aqui, ó. Eu vou falando as que eu lembro. Tem som, foto, roteiro, montagem, que muita gente conhece como edição. Hipermídia. Não me peça para explicar o que é. Tem pesquisa também? Direção. Produção. Olha só, os que a gente fez a gente não lembra. É isso aí. Ainda bem que por causa da edição a gente vai ter lembrado bem mais rápido quando esse podcast estiver no ar. Pode crer. Vamos tapar as vergonhas aí. Sim. Eu acho que foi bom a gente ter falado das áreas, porque as áreas têm bastante a ver com o jeito que é pensado o TCC, né? Que cada pessoa vai para uma parte e tal. E separa em grupos. Sim, mas só antes de chegar no TCC, falar do
quinto semestre, que é quando a gente escolhe 2 dessas áreas e faz a matéria que chama ênfase. Não chama ênfase a matéria, né? A gente só chama assim. Mas enfim, a gente faz a matéria focada nessas 2 áreas que a gente escolheu. E a gente faz um negócio que chama realização, que no modo normal, ele é como se fosse um mini TCC. Para mim, é aí que começa o processo de TCC, é quando a gente faz a realização. Meio que vai começando a formar os grupos, as pessoas vão começando a entender melhor o que elas sabem fazer e tal, o que elas gostam. É o primeiro contato grande com a prática também, né? Sim, é bem um mini TCC mesmo, porque você faz com um pouquinho menos de tempo, você faz ainda antes de terminar de estudar as suas ênfases, então ainda falta um pouco, e você faz com menos orçamento e tal, mas você faz do início ao fim de um curta. Exatamente. Basicamente parece que existe um pouco menos de pressão em fazer uma coisa mais comercial, assim. Eu acho que a realização é uma coisa que a gente faz mais internamente, né? Dentro do curso. Se bem que, claro, tem uns que ficam super bacanas e aí acabam indo pra fora também, mas eu acho que tem menos pretensões. E tem uns que acabam formando exatamente o grupo do TCC e meio que eles só pegam outra ideia assim e dão um upzinho. Sim. Inclusive, isso que é o nosso TCC, que a gente não citou, é um curta-metragem feito do início ao fim por nós. Bom, só para deixar claro, né, normalmente os TCCs de outros cursos são monografias e o nosso curso não existe nem a opção de se fazer uma monografia, né? A única forma de se formar é fazendo algum produto audiovisual que normalmente, quase sempre, é um curta-metragem. Parece que a gente começa um pouco antes, porque a gente começa, na verdade, se começa a pensar a ideia ali no final do segundo ano. Embora a primeira matéria de TCC seja no segundo semestre do terceiro ano, quando a gente começa a fazer uma matéria que chama elaboração de projeto. Desse segundo semestre do terceiro ano, que seja o sexto semestre, nesse e nos 2 próximos a ele, que são o quarto ano, praticamente o curso é focado em matérias de projeto. Projeto seria o TCC, no caso. Também não teria nem como ser diferente, né? Porque a feitura do TCC, né, a gravação do curta, nas condições universitárias é bem difícil, assim, demanda um tempo extremamente grande. Bom, nessa matéria de elaboração de projeto é onde começa também a, de fato, fechar os grupos, que às vezes já vem sendo formado desde antes, às vezes não, mas você começa a formar grupos ali para elaborar alguns projetos, que normalmente se dividem em 3 tipos, que são animação, ficção e documentário. Já existiram, pelo menos na Imagem Som, né, projetos diferentes, assim, de webséries ou de jogos, mas não é muito comum, não. Esses 3 com certeza vão englobar aí mais de 90% de tudo que já foi feito até hoje. E rola meio assim que uma regra não dita, que normalmente passa uma animação, um documentário e umas 4 ficções, é o que normalmente é realizado. Devido à quantidade de equipamento que a faculdade tem, não que a gente use só o equipamento da faculdade, né? Mas a faculdade tem que contar com isso só. Então eles limitam bastante o número de grupos e é por isso que a gente tem que passar por um processo também extremamente traumático de escolher quais os projetos vão passar e quais os projetos não vão passar. Só antes de a gente chegar na banca, explicar o que é um projeto, né? Porque eu acho que talvez a gente esteja muito acostumado com isso, mas algumas pessoas não saibam. Bem o projeto é uma parte que todo filme que você assiste assim no cinema, na TV, passa, que é quando você escreve. Por enquanto, só temos papéis aqui. Não temos ainda nenhuma câmera rodando na mão de ninguém, não temos nada filmado. A gente só tem um monte de papel. O projeto é isso, ele é todas as ideias escritas ali, e daí você tem resumo, você tem um primeiro roteiro inicial para já passar uma ideia, você tem ali explicado tudo que você vai usar de equipamento, qual é a sua equipe. E é isso que a gente faz nesses meses. A gente escreve esse projeto e vai trabalhando em cima dele, polindo ele, deixando com mais detalhes. Basicamente a função do projeto pra gente é apresentar, explicar para os professores e também deixar claro, né, para o próprio grupo o que é o projeto, o que vai tentar ser realizado ali, né? Mas também fora da universidade e tal, os filmes também precisam ter os projetos feitos, porque eles são vendidos, né, para
produtoras ou para editais. Então, sempre é necessário que se faça esse projeto para você poder apresentar o filme. O que é o projeto em si para outras pessoas. Mas o processo de TCC, ele é baseado, ele não é igual, mas ele é baseado num processo de uma produção de um filme cinematográfico. Ou seja, as etapas são etapas que tem nos filmes de cinema, só que, obviamente, é um pouco mais reduzido, a gente não faz várias coisas que faz lá, faz algumas coisas diferentes, mas é baseado nesse processo. Por isso que a gente começa escrevendo um projeto e a gente fica meses nisso, porque é o que acontece normalmente também. E também porque o projeto, ele já entra em uma fase da produção do curta, no caso, né, eu vou começar a chamar de curta, assim, ou do próprio TCC, né, que Sim. é a pré-produção, que já é o início da feitura da coisa em si. Não tem nenhuma câmera rodando ainda, igual você falou, mas os produtores já estão afritando, fazendo várias coisas que vão desencadear depois a possibilidade do filme ser feito ou não. Sim, e isso é uma das primeiras infelicidades desse processo, que é porque a gente fica, toda a equipe, né, principalmente assim, os produtores, mas toda a equipe está envolvida nisso, que cada um escreve o projeto da sua área, a gente precisa pegar informações, mas nem todos esses vão passar, porque aí a gente tem ainda nesse semestre, no final dele, uma banca de qualificação. Exatamente. Que é onde os professores, eles se juntam, a gente apresenta esse projeto para eles e eles vão julgar quais desses vão continuar por causa do número limitado de grupos. Aí cada um desse que passa ganha um orientador, que é um professor que em tese vai te acompanhar ali, né, nas próximas etapas, te dando um suporte, te dando dicas. E, infelizmente, alguns não passam. Por uma série de motivos, né? Não, a qualificação ou desqualificação não é muitas vezes pelo mérito do projeto, né? Às vezes é só por uma questão de eliminação mesmo, pela quantidade de projetos que existem. É impossível que todos sejam feitos pelas regras da universidade. Porque, de fato, é uma coisa que acontece na vida real. Seus projetos, às vezes, não vão passar. Por exemplo, você pode querer mandar para um edital, seu projeto não vai passar. Isso. Porém, dando uma opinião aqui, claro, isso não representa de jeito nenhum o curso, a opinião de todo mundo do curso, mas eu acho que por ser numa faculdade seria mais interessante se todo mundo pudesse passar o projeto que quisesse, né? Claramente que todos os alunos que estão matriculados para fazer o TCC se formam, não é porque o seu projeto que estava trabalhando não passou nessa primeira banca que você não vai poder fazer TCC naquele ano. Nesse momento, os que não passaram desfazem os grupos e se envolvem nos projetos que passaram, só para deixar isso claro também. Então, depois dessa banca, quando alguns projetos são aprovados, os próximos passos para esses que foram aprovados, né, são a produção, de fato, ali, que envolve, uma das coisas que envolve é a captação de dinheiro que precisa para fazer esses TCCs, que é uma outra diferença aqui. Eu sei que tem alguns outros cursos que também precisam de dinheiro para produzir o TCC, mas aqueles que a gente está mais acostumado, que é uma monografia, é praticamente você sentar, pesquisar, escrever, mas não precisa de tanto dinheiro quanto precisa aqui, porque a gente está falando de alguns milhares de reais para a realização dos TCCs da imagem e som. Envolve muitas pessoas e essas pessoas precisam ser alimentadas, né? E os arquivos precisam ser gravados. E é uma área em que não basta só as pessoas, né? É necessária a parte técnica ali junto dando suporte. E essa parte técnica custa dinheiro, obviamente. Então é nesse sentido que entram diversos custos aí que podem chegar a valores absurdos aí de vez em quando. Sim, a faculdade ela oferece alguns equipamentos, como algumas poucas câmeras, cartões, poucas baterias para essas câmeras, um tripézinho ali, porém é muito, muito, muito difícil você fazer só com o que a faculdade te oferece, até porque é muito pouco provável que se você escrever um projeto pensando nisso, e sim, isso tudo tem que ser pensado quando você escreve o projeto, ele seja aprovado. Então, o que acaba acontecendo é que para esses projetos que foram aprovados, você começa já a ir atrás de alugar um local para filmagens com um cenário legal. Aí esse cenário não vai estar pronto, você precisa comprar um monte de coisa de cenário, você vai acabar
Pelo menos isso é normal. Você acaba alugando várias câmeras também, diferentes do que a faculdade te dá, lentes, luzes, por aí vai. Sem contar em contratar os atores, né? Porque alguém tem que atuar. E aí, às vezes, acaba chamando também uns parceiros, uns colegas, mas é muito difícil fazer o TCC na gambiarra em relação aos atores. Então, existe mais esse custo também de produção. Sim, e daí também nessa fase a gente já começa a chamar os calouros, que seriam, né, não só os últimos que entraram, mas as pessoas que estão no primeiro, segundo, terceiro ano, elas podem ir até as equipes e falar que querem participar, que é uma coisa bem interessante no curso, porque é uma das coisas mais legais de prática que você pode fazer durante os primeiros anos do curso. Só que aí quando chega lá no set de filmagem, todos esses assistentes precisam ganhar pelo menos uma marmita a cada 6 horas que estão por lá. Mais gasto, porque comida é cara. Mas você tocou nesse assunto dos calouros poderem participar. Isso eu achei que foi uma das melhores experiências do curso. Assim, a gente tem um contato muito grande com os nossos veteranos, né? A gente trabalha lado a lado, assim, com eles desde o primeiro ano. E isso aí gera umas experiências muito legais. E é uma formação não oficial, né? Porque não conta crédito, não conta nada pra gente. A gente faz isso totalmente voluntariamente. Mas provavelmente é o que a gente mais vai tirar de experiência e vai aprender no curso, é trabalhando nos TCCs dos nossos veteranos. E é super legal também. Pelo menos antes de chegar no nosso, né? Porque quando chega no seu próprio, você trabalha bem mais do que quando você é só assistente. Mas nos primeiros anos, ser assistente é uma das coisas mais legais, assim. Inclusive, se alguém tá ouvindo isso aqui, pretende entrar, ou até alguém que tá no primeiro ano agora esteja ouvindo, eu particularmente me arrependi que eu não fiz isso no meu primeiro ano, eu só fiz a primeira vez no segundo. E é uma coisa, assim, que você absorve muita experiência. Mesmo quando você vai no set e ele tem muitos problemas, mesmo assim você absorve muita experiência legal. Porque querendo ou não, se você tá ali e acontece um problema, você vai ver aquele problema e, tipo, não vai ser um professor te ensinando, vai ser uma treta ali na sua frente acontecendo. E aquilo ali é o tipo de aprendizado que você não vai esquecer tão fácil. Então você realmente aprende as coisas muito rápido quando você tá no set e você é um assistente, porque as coisas estão acontecendo ali na sua frente e é a vida real, né? Não é tipo um ensaio. Quando você tá ali, as pessoas estão fazendo as coisas sérias, né? Porque quem tá comandando tudo, que no caso são os veteranos, para eles o que tá em jogo ali é o TCC deles, né? Então as coisas são bem sérias mesmo. Pois é, e como a gente disse, realmente, como esse processo demora, ninguém quer que o seu TCC dê errado, então é um set, assim, realmente sério, realmente várias horas, o pessoal tá ali focado em fazer. Muita atenção também, um set é um grande de um estresse, né? Eu acho que a gente já até comentou isso em outro episódio. Um set é extremamente estressante. As pessoas com quem você tá ali perto de você acaba até criando uma intimidade grande, porque vocês passam por muita coisa juntos, mesmo que vocês não se conhecem, acaba criando um companheirismo ali. Por isso que eu acho legal, porque tem um contato bastante grande com outras pessoas fora da nossa sala, né? Com os veteranos ou com os bichos. Eu acho isso bem legal. Eu já percebi que vários cursos o pessoal não tem esse contato, né? Com pessoas de outros anos. Enquanto no nosso, todo mundo tem esse contato em algum nível, assim. Pela responsabilidade que é de fazer o TCC, igual a gente estava falando, as coisas realmente elas são bem sérias, né? Ninguém entra para fazer o TCC de brincadeira. Então, é tudo bem o mais profissional possível, assim, lógico que todo mundo ali tá no começo, né, então acontece muita cagada, mas as pessoas ali estão tentando acertar o máximo que elas conseguem. Tem muito aprendizado, muitas amizades e inimizades ali são feitas, mas todas as experiências são válidas. Sim, exatamente. E voltando aqui pro assunto de captação de dinheiro, né, eu acho que, agora que a gente já explicou o porquê que precisa desse dinheiro, eu diria que tem 3 formas principais de captação. Uma mais interessante que as outras 2, ao meu ver, embora essas outras 2 sejam as principais que acabam ocorrendo por serem mais fáceis. Exatamente. A primeira é a arrecadação coletiva, né? Que seria tipo vaquinhas online, no qual o pessoal coloca um teaser do projeto ali, explica o que é, e oferece brindes, dependendo do valor que você doar para esse projeto, você recebe algum brinde. Por exemplo, você doa R$10, seu nome aparece num obrigado nos créditos. Você doa 100, você ganha um chaveirinho, além do seu nome aparecer. Óbvio que R$100
um chaveiro vale bem menos que isso, mas você faz a doação meio que pra ajudar mesmo o projeto. E aí esses brindes são prêmios simbólicos, assim. Teve um muito legal que eu vi, que não era tão simbólico assim, que se você doasse todo o dinheiro que eles precisavam, tudo no crédito ia estar com o seu nome. Por exemplo, o diretor ia ser seu nome, figurinista ia ser seu nome, ator ia ser seu nome. Eu achei genial, eu queria muito que alguém tivesse doado, só que era tipo alguns R$1.000, né? Então acho que ninguém doou, mas foi muito legal a ideia. É uma pena, e eu gostaria de ver também. Teria sido engraçado. Bom, a outra maneira, um pouco mais complicada de explicar, quem está familiarizado com faculdades, tanto públicas quanto particulares, sabe que ocorrem muitas festas. E essas festas são produzidas por várias entidades e algumas são produzidas por entidades dos cursos. Nesse caso aqui da Imagem Som, a Imagem Som produz festas e o dinheiro arrecadado, parte é distribuído, claro que com várias observações aí, né, de como vai distribuir, quanto, mas parte do dinheiro arrecadado com as festas é distribuído para os TCCs. E aí existe o consenso em que para o seu TCC receber, basicamente o que você tem que fazer é trabalhar nas festas. E tem muita coisa para fazer, né? Então, ao invés dos organizadores da festa contratarem pessoas de fora, contratarem os barman e tal, contratar gente para fazer a produção, a desprodução, são os próprios alunos do curso, junto com os assistentes, que vão lá, colocam seu nominho numa escala para trabalhar nas festas, e isso aí vai gerar um retorno depois do lucro da festa para o TCC de que eles fazem parte. Esse trabalhar na festa, e muita gente já entendeu com certeza, porque isso é uma coisa que acontece em tudo que é faculdade no Brasil e provavelmente no mundo, em todos os cursos, mas para quem não sabe por exemplo, você ficar ali no bar servindo por 2, 3 horas, ou você ficar na portaria pegando o nome de quem entrou, conferindo se está na lista. Ou você vender também os ingressos fora da faculdade, ou você também ir lá ajudar a montar a festa antes dela começar, ou desmontar depois que ela acabar. Cada ano muda um pouco isso, né? Tipo, tanto o valor quanto o conceito de quanto vai para cada um em porcentagem. Mas em tese é isso, as festas são realizadas e aí toda festa bem feita tem um lucro, né? Isso básico, todo mundo sabe, de venda de ingressos e afins. E daí parte desse lucro é distribuído para os CCCs. Por exemplo, um dos métodos que você pode usar é quanto mais gente de cada grupo trabalhou, mais aquele TCC vai receber. Ou pode ser que em um ano seja distribuído tudo igualmente, independente de quantas pessoas trabalharam. Tem uma coisa que eu acho importante falar também, que esse método de financiamento não é oficial, ele não é apoiado pelo curso. Então, não existe nenhum vínculo com a universidade na realização dessas festas. Assim, é totalmente organizado pelos alunos, essa divisão de dinheiro, as festas em si, tudo é organizado 100% pelos alunos. Exatamente. E aí entra um segundo ponto negativo, e só para deixar claro, eu estou trazendo os pontos negativos porque os outros pontos que eu não falo que são negativos eu considero como positivos, porque eu particularmente acho um processo bem legal fazer isso, só que tem alguns pontos negativos. E esse é o segundo ponto negativo que eu considero, que a gente volta lá para a banca de qualificação, que se o seu TCC não tiver escalonado para uma coisa que custa uma certa quantia de dinheiro, não pelo dinheiro em si, mas pelo fato de que você vai ter bons atores, você vai ter como pagar um bom equipamento, é muito difícil você fazer ele ser aprovado. Porém, esse dinheiro, esses 2 métodos que a gente já falou, eles são métodos muito extraoficiais. E o curso em si, ele não tem nenhum método para você arrecadar esse dinheiro. Então é meio que uma exigência do curso, mas na qual ele não vai te ajudar a chegar nela. É um paradoxo, né? É uma pira. Se você fizer o seu orçamento de TCC, o orçamento é o quanto você acha que o quanto você planeja gastar. Se você fizer ele baixo, grandes são as chances do seu TCC não passar. Porque, teoricamente, ele vai ter menos recursos e vai ter menos chances aí de ser realizado com sucesso. Isso é extremamente questionável. Assim, também não é nada oficial isso que eu estou dizendo, mas são as regras não ditas lá. E se o seu orçamento é alto, o que é meio que veladamente exigido, a universidade não dá nenhum apoio para você conseguir esse dinheiro. Então, meio que as festas e a arrecadação por doação, elas não são oficiais,
Mas a universidade, os professores, eles sabem que isso acontece e meio que fica por isso mesmo. Essa parte eu acho que é uma das mais problemáticas, assim, do nosso curso, especificamente. Eu não sei como funciona essa parte de financiamento em outros cursos de audiovisual. Talvez seria o caso, assim, de ter aí um intercâmbio, assim, com outras pessoas. Mas em imagem e som, essa é uma parte extremamente complicada do processo. Porque também meio que você tá... Novamente, não estou falando nada disso oficial, mas veladamente você está obrigando as pessoas a trabalharem em festas universitárias para produzir o TCC, enfim. Exatamente, essa talvez seja a maior polêmica, assim, sobre esse processo que a gente está falando de TCC, porque para você sair disso e ainda ter o dinheiro, seria o terceiro método que a gente vai falar aqui, que seriam os editais. Existem mais que um tipo de editais, mas falando muito, muito por cima, é quando você submete o seu projeto para o governo federal, ou estadual, ou até municipal. Eles aprovam lá com várias regras, dependendo do edital, e daí eles te retornam com dinheiro ou com a possibilidade de alguma forma você ganhar dinheiro com patrocinadores. São os dois principais tipos de editais. Que um é de premiação, que é o que de fato te dá, tipo... Aqui você ganhou um prêmio de X reais, ou o de financiador, que ele permite o seu projeto achar alguém para patrocinar ele, e quando essa pessoa, que não é uma pessoa, uma empresa normalmente, patrocinar, por exemplo, a Coca-Cola patrocinou o seu projeto, ela vai ganhar um pequeno abate nos impostos que tem que pagar. São esses dois tipos de editais, os principais que existem, e eu, pelo menos, defendo esse método como o mais sensato, digamos, porque esse é um método realmente usado no Brasil para se produzir muita coisa de arte, principalmente muita coisa de cinema. Sim, o Brasil é um caso assim muito comum entre países que estão ainda lutando ainda para tentar criar um mercado, né? Mas o cinema brasileiro é muito subsidiado ainda pelo Estado. E eu acho que essa é um dos pontos mais problemáticos dessa questão de financiamento por edital, porque os editais eles não são feitos para TCCs ou para universitários. Eles estão lá para produtoras pegarem, entendeu? Os projetos são abertos para categorias amplas, então eles não são restritos a estudantes, nem nada do tipo. Então, se você vai submeter o seu projeto a um edital, é muito difícil você conseguir passar. A mesma coisa você fazer um concurso público, entendeu? Você vai pegar o seu projeto, fazer ele o melhor possível e aí torcer para ele ser aprovado, para que você consiga ter a oportunidade de financiar ele, mas não existe nenhuma garantia de que ele vai passar. Essa é uma questão muito problemática. Os editais são uma competição, assim. Exatamente. Por assim dizer, principalmente os de premiação. Os de achar um financiador, eles são mais fáceis, mas é porque ele só te dá permissão para fazer isso. Só que quando você vai atrás de alguém para te dar esse dinheiro, a empresa, provavelmente essa empresa vai querer investir em algum outro projeto. Então, no fim, acaba sendo bem difícil. É como se alguém saísse, igual você falou, de uma faculdade desses cursos mais clássicos e já quisesse competir num concurso para uma vaga extremamente legal, só que competindo com pessoas que estão há 30 anos no mercado. Exatamente. Vários editais, inclusive, eles pedem que você tenha uma produtora para poder participar. Ou quando não pedem, a quantidade de contemplados é extremamente pequena comparado à quantidade de pessoas que se submetem a concorrer ali, né? Por isso que, embora esse seja o método mais legal, na minha opinião, é o que menos acontece. Porque de vez em quando, assim, bem de vez em quando, tô falando de a cada alguns anos, algum projeto consegue, sim, passar em edital, algum projeto de TCC na imagem e som. Mas não dá para você depender disso. Mas vamos continuando aqui. Bom, porque para falar de problema, daí a gente vai querer falar de solução, a gente vai fugir bastante. De qualquer jeito, o dinheiro é captado. E daí a gente tem mais esse... Normalmente seria tipo um semestre, digamos 6 meses, um pouco mais, porque você pega o fim do semestre anterior também. Então você tem ali uns 8 meses que você de fato soube que seu TCC foi aprovado. Então você está lá captando dinheiro, você está fazendo todos os corres da produção, que aí a gente vai falar no episódio de produção, bem mais específico. E aí chega na metade do seu 4º ano de curso, quando você está mantendo o curso dentro dos padrões. Aí temos o mês das filmagens ali que acontece, normalmente durante as férias, e é o tempo que a gente chama de REC, normalmente, né? E aí, essa é a semana do 7, que a gente já falou que calouros todos participam como assistentes,
E aí quem realmente está fazendo TCC fica frito nessa semana, não tem palavra melhor. Que está fazendo todo dia um monte, corre para lá, para cá, para filmar, para resolver problema. Ingerindo muito café e dormindo muito pouco. Vivendo à base de marmita. É muito legal para quem gosta, mas às vezes é difícil. E aí, eventualmente, passando por todos os corres, que é a REC, né? E daí é aqui onde você coloca aquelas ênfases que você fez, assim, realmente para jogo ali. Dentro de um grupo tem as áreas divididas. Essas áreas que a gente já falou lá no começo, que a gente faz as introduções e as ênfases, são as áreas necessárias para se produzir o curta. Então a gente tem ali os estudantes em cada área, e daí nessa hora quem tá ali na direção vai dirigir, quem tá na produção vai resolver problema, quem tá no som vai fazer toda a captação de som. É realmente o que as pessoas estão acostumadas a ver, que seria tipo os making-offs de filmes. É aquilo, é exatamente isso que a gente faz, fica ali filmando, os atores atuando. É a parte em que toda a pré-produção desemboca ali em um momento muito condensado, né, de muito trabalho. A gente trabalha muito durante um período bastante curto de tempo. Pois é, e esse também é o momento que a maioria ali entrou no curso esperando, né? Que é o grande momento do set ali, e que dura só uma semaninha, a gente já tá há mais que um ano nesse processo de TCC, para quem está acompanhando aí os semestres que eu tô falando, em média ali de um ano e meio nesse processo, para chegar nessa semana aí de REC. Depois esse tempo de gravação, a gente entra na pós-produção. Praticamente quem vai trabalhar aqui é o montador, que muitos talvez conheçam como editor, e quem vai trabalhar ali na pós-produção de áudio, a produção em si, trabalhando na desprodução, tudo ali, fechando nota. Sim, mas esse tempo, para muita gente, dá uma acalmada agora nesses meses. Fica mais o pessoal ali trabalhando no computadorzinho, terminando de montar o filme. E aí, eventualmente, esse filme fica pronto. Aí existem grupos que acabam exibindo para os próprios assistentes, outros não, né? Mas é sempre uma correria muito grande, porque apesar de ter bem menos pessoas envolvidas na parte da pós-produção, é uma quantidade gigante de trabalho, porque tudo que foi feito, toda aquela quantidade enorme de trabalho que foi feito durante aquela semana, vira um monte de material, e aquele material precisa de muita lapidação ainda, né? Ele vem ainda muito diferente do produto final. Então, transformar todo aquele material bruto no produto final é um trabalho extremamente grande e bastante cansativo também para as pessoas que estão envolvidas. Estressante, né? Diria que as pessoas têm uns 4 meses para terminar de montar, assim, entre as férias de meio de ano, que é quando a gente grava, e a exibição, que aí seria o que o pessoal normalmente está mais acostumado ali a ser a banca final de TCC, onde eles apresentam a sua monografia para uma banca e tal. Pra gente é uma coisa, parece um pouco mais tranquila, que todo esse processo, esse ARD que terminou, acontece ali na exibição, que é dentro de um teatro da faculdade, abaixa-se um telão no palco, vem uma galera de fora do curso, vem uma galera do curso, todo mundo que está se formando, né, que são os realizadores desses projetos, e a gente faz uma sessão assistindo todos os projetos TCC. Meio que é a nossa formatura, né? Vem os familiares, as pessoas vêm vestidas com roupas de gala, muito engraçado. As pessoas, entenda-se, os realizadores, os que estão se formando, tá? Sim. Porque o resto tava fazendo aula ali, saiu da aula e foi assistir. Também, o legal é que é aberto também para qualquer um que quiser ir lá assistir, né? Mas é que normalmente o teatro fica lotado muito rápido, porque também é muita gente participando. Mesmo as pessoas que participaram dos projetos, já acho que já é o suficiente para dar uma lotada boa ali no teatro. Mas aí, se você estiver só passando de boa ali na faculdade e quiser ver uns filmes, na imagem e som, você teoricamente poderia entrar lá e assistir. Então essa parte é bem bacana, porque meio que é a primeira vez em que você vai mostrar o seu TCC para um público, tanto para os professores quanto para um público geral, assim, que estiver lá indo ver. Porém, muitos TCCs não finalizam de fato nesse dia. Tem uns projetos que saem legais o suficientes, e aí eles continuam já com os alunos formados para festivais, assim, o pessoal dá uma lapidada melhor ainda, né, nos próximos meses que tem, ali em dezembro, janeiro, começam a dar para festivais. E eu já vi, assim, vários TCCs saíram da imagem e som em festivais na Europa, Argentina, Paraguai, Brasil, né, claramente, não vamos desmerecer só porque
foi feito aqui. É um esforço muito grande, né? E também é um curso superior. Então, a qualidade normalmente é bacana, assim. E aí, ainda mais se tiver mais tempo. Quanto mais tempo a gente tem para fazer as coisas, melhor, né? Bom, mas eu acho que, assim, o processo do TCC em si, o mais padrão seria esse, né? Sim, acho que a gente passou por todas as etapas aí. Até passou um filme aqui na minha cabeça, aqui de todo o curso. Só que às vezes aparecem umas coisas um pouco diferentes. A gente pode falar bastante disso, porque a gente apresentou ano passado. Foi ano passado? Eu tô muito perdido nos anos depois de ficar um ano todo maluco. Foi Ano passado a gente tentou apresentar um projeto levemente diferente desses padrões que a gente falou, ali naquele momento de elaboração de projeto e banca de qualificação. O nosso projeto, ele tinha duas partes principais, né, que faziam parte de um projeto só. A nossa ideia era criar um canal, né, provavelmente seria no próprio YouTube, seguindo os moldes aí que já existem, também que tem muitos canais estrangeiros, que é ensinar mesmo audiovisual para pessoas de fora da área. E aí também, como já acontece nesses outros canais, né, que a gente estava se baseando, muitos canais estrangeiros fazem isso, existem canais brasileiros também. Normalmente produz-se alguma coisa, né, para você poder ilustrar o que você está falando. E também a gente precisava fazer meio que alguma coisa. Se a gente só apresentasse esse canal no YouTube, muito dificilmente passaria. E aí então a gente tinha, além do canal, que ia acompanhar todo o processo. Tudo isso que a gente acabou de falar seria documentado, né, e apresentado para o público em geral. A gente ia soltar em forma de vários vídeos, né, ao longo do tempo, assim, não um documentáriozão, um grande make-off, a gente ia documentando, assim, ao passar do tempo. Seria basicamente acompanhar todo esse processo que a gente falou aqui durante vários meses, em tempo real, assim, e postando no YouTube. E a gente ia fazer também o piloto de série, né, que seria, no caso, o produto em si, que a gente estaria ali ilustrando e documentando todo o processo de feitura. Por diversos motivos, esse projeto não passou na banca de qualificação, porém, passou o tempo ali, né, como a gente estava também na correria ali, de agora ter que entrar em outro TCC e tal. Porém, como veio essa pandemia e tal, a gente estava conversando aqui, a gente nesse caso mais eu, o Luiz, e a gente estava tentando reviver essa ideia desse canal. Porém, por dificuldades técnicas chamadas velocidade de internet, dificuldade de produzir em casas separadas, a gente continuou conversando, né, tentando revitalizar e adaptar essas ideias, e assim surgiu esse podcast. Até porque como a gente não estaria mais produzindo, né, o curta ou a série, a gente não tem o que mostrar visualmente, mas a gente ainda tem muita coisa para contar, né, que seria toda a nossa experiência de curso até agora. Eu e o Luan, que no caso a gente é veterano, né, da imagem som, engraçado falar isso, mas a gente é veterano da imagem som. A gente estaria quase formado numa situação normal, assim, a gente estaria se preparando para apresentar esse filme daqui a pouco. Exatamente. Mas esse projeto também do canal não morreu, né, a gente só adaptou ele. Quem sabe aí um dia também a gente pode trazer o podcast aí pro cenário audiovisual. Numa situação também que seja mais fácil de produzir, né? Que a gente possa montar sets com mais pessoas. Porque nesse momento seria muito difícil também tentar trazer essa visão de dentro do set, no momento em que a gente não pode montar sets. Basicamente isso, mas eu acho que o podcast não perde em nada assim também. As nossas discussões aqui vão acontecer da mesma forma que elas aconteceriam. A única coisa que a gente vai usar outros exemplos para ilustrar, ao invés da gente mesmo mostrar na nossa prática, né? E aí, nisso de que a gente está falando de que os projetos tiveram que dar uma pausa agora, a gente ficou até mais ou menos o mês passado com os TCCs pausados por causa da pandemia e tal. O que está rolando agora é um processo um pouco diferente dessa produção que a gente explicou, que seria o processo normal, porque a gente está tentando adaptar os projetos de TCC, pelo menos os que são viáveis, para outras formas. Porque isso é uma coisa muito do audiovisual também, né? Ele precisa se adaptar toda hora ao ambiente em volta. E o ambiente em volta agora está muito diferente do ambiente em volta de 2 anos atrás. Tanto que os TCCs ficaram paralisados porque simplesmente da forma que eles vinham sendo feitos, era impossível que a gente fizesse eles num cenário de quarentena, né? Então meio que deu uma travada no nosso curso. A gente não podia se formar porque a única forma de se formar, que é fazendo o TCC, a gente não poderia fazer por questão da quarentena. A gente está tentando enfrentar agora toda a burocracia de uma faculdade, que também isso vai além da imagem e som, ou além de qualquer curso de cinema, é uma coisa bem geral, para tentar adaptar esses projetos
para alguma forma que seja uma gravação mais à distância, uma gravação bem mais reduzida em número de pessoas. Por exemplo, em vez de você mandar 10 pessoas para uma gravação, você pode mandar 2, uma para cuidar da câmera e da luz e outra do som. Então tá sendo interessante. Meio que não existem regras, né? Isso nunca aconteceu antes. A gente está passando pela primeira vez por um processo desse tipo. Então por isso que tá sendo bem demorado e tal. Pois é, mas eu tenho que explicar o que está acontecendo nesse momento, porque eu acho que a gente vai finalizando por aqui, mas eu espero que quem esteja entrando no curso de cinema agora, ou pense em entrar e veio aqui tentar descobrir como que é, tenha se interessado, e caso esteja pensando, e se durante o meu curso acontecer algo do tipo, é isso, as adaptações vão rolando com o tempo, com toda a burocracia, mas o mais provável é que o seu processo seja bem parecido com esse que a gente explicou. Talvez, se você não entrar na imagem e som, seja um pouco diferente. Sim, mas pelo que a gente já conversou assim, com pessoas de fora, de outros cursos, no fim das contas, os cursos de audiovisual sempre tem esse padrão, né? Você se forma com um produto audiovisual. Então, por mais que o processo possa ser um pouco diferente, né, ali no meio, sempre é no mesmo sentido. O processo de TCC, o processo de conclusão de curso de uma faculdade de audiovisual é muito parecido com o que a gente explicou aqui. Na imagem e som é exatamente assim. As particularidades que cada um vai ter. Exatamente. Mas eu espero que tenha dado aqui para entender bastante, assim, como é. Eu acho que até deu, né, assim, pro pessoal pegar bastante de dentro do curso. Sim, aí também se não deu, aí fica o nosso contato aí para dúvidas, quem sabe a gente pode retornar aí. E também, a gente passou bem por cima aqui por todo o processo de produção, a gente com certeza vai repassar por cada processo específico, falando especificamente sobre cada coisa, né, mas hoje a gente quis mais dar essa visão geral do que seria a produção do processo do TCC, e também explicar um pouquinho a origem do podcast, né? Pois é, isso aí. Então, como o Luiz já falou, na descrição aí tem os contatos também, um pouco mais de informação. E a gente vai terminando por aqui. Até mais. Falou, gente. Até a próxima.